Então, 7 pilares seriam: primeiro, visão e negócios. Depois, marketing e vendas. O terceiro, branding e customer experience. O quarto, gestão e OKRs. O quinto, mindset. O sexto, data e growth. E o sétimo, que seria a reunião de todos esses para aumentar o valor de mercado, que é a questão do equity, O né? equity, exatamente. Então, você queria começar com visão Não, e negócios. eu queria só trazer um ponto, acho que talvez o Thiago já complementa, que assim, quando a gente começa a falar de visão de negócio, a gente não quer dizer assim, ah, você tem que planejar sua empresa assim. Não é nessa linha. Essa é a linha que todo mundo fala. O ponto é, será que tu tá indo a um mercado que de verdade ele tá com o potencial de consumo que deveria? Porque primeira decisão que eu tenho que ter é, vale a pena essa corrida? Vale. Já entendi que tem um mercado endereçável, que está adequado. Bem, quais provocações eu preciso ter? É aí que a gente começa o treinamento. Porque, em primeiro lugar, eu preciso desconstruir esse senso comum de dificuldade. Nós estávamos conversando no bastidor, eu e o Bruno, sobre o livro, né, que ele tem aí na frente, que um dos autores é o Diamonds, né? Organizações exponenciais. E o Peter Diamandis, ele tem um outro pilar, né, muito forte, que ele fala de abundância. Né? Ele não é um autor, mas ele fez o prefácio do Sim, livro e sim. é muito citado. Esse livro é baseado no livro da Singularity, que são as organizações exponenciais, né? Foi derivado, né? Esse é em português, no caso, né? E o Diamonds, ele criou os conceitos 6Ds, enfim, tu mesmo é uma pessoa que traz muito isso à mesa, mas ele tem um conceito chamado abundância, que talvez no Brasil a gente usa abundância, as pessoas às vezes levam para o lado pejorativo, né? Parece que é desperdício, mas na verdade a gente vive a maior era de abundância. Nunca. Pensem comigo, né? Se a gente voltar 30 anos atrás, até aproveitando, eu estava assistindo as lives do Washington Oliveto, que saíram aqui, né, do grupo, e ele mostra muito, com muita felicidade, assim, o quanto era mais difícil no passado um novo entrante entrar. Porque no passado, as maiores empresas detinham, as linhas de financiamento era só para elas. Mídia, só quem tinha muito dinheiro. Regulação, ou seja, tudo fechadinho para as grandes. Hoje em dia, qualquer empresário pode estourar do dia para a noite se ele tiver as estratégias certas. Então a visão ela é importante para isso, para a gente tirar essa restrição e ele começar a olhar mais à frente, sabe? Eu vou pegar um pouco do gancho de visão e negócio. A gente fala muito sobre a visão míope do empreendedor, né? O que é a miopia? A miopia é quem não consegue enxergar de longe, de certa forma, né? Então, quando o empreendedor tem uma visão míope, ele é um cara curto prazista, não é? Então, imagina que uma das grandes funções do líder, na nossa concepção, é que o líder ele tem que conseguir enxergar mais longe do que a maioria do time. Porque ele precisa ser esse farol, essa inspiração, esse poder de direcionamento para que ele una as pessoas em prol de uma única direção. E quem conseguir enxergar mais longe vai conseguir fazer com que esse movimento aconteça. E o ponto é que quando o líder não tem uma visão de longo prazo, ele tem uma visão curto prazista, ele tem muita dificuldade de engajar o time e mais do que isso, ele tem dificuldade em saber para o que ele diz não e para o que ele diz sim. E no momento que ele confunde essas duas coisas, ele diz sim para um projeto que não deveria ter dito, por mais que ele possa te premiar no curto prazo, isso aqui vai acabar te fazendo abrir mão de algum prêmio muito maior lá na frente, por causa de alguma pequena oportunidade que vai te tirar totalmente o foco hoje. Então, a gente faz muitos exercícios para que o empreendedor ele consiga ter clareza da visão dele de longo prazo. Quando ele faz isso, ele vai ter vários benefícios. Primeiro, ele não vai mais dispersar energia. Porque a gente no grupo aqui, por exemplo, já errou muito em relação a isso. A gente focou em projetos que não estavam no... Não é que eram projetos errados, mas não estavam no momento de focar nesse projeto. Então, às vezes, a gente focou no projeto certo na hora errada, ou às vezes a gente focou no projeto errado na hora certa. Então, muitas coisas aconteceram. E muitos dos erros que a gente cometeu ao longo da nossa jornada tiveram a ver com, às vezes, a falta de clareza, a ponto de a gente não saber porque a gente diz não, que a gente diz sim. Quando a gente desenvolve uma visão de longo prazo, né? Ontem a gente estava dando uma mentoria para o Equity Mais Club, que é um mastermind que a gente tem, e eu lembro que eu estava falando um pouquinho sobre a visão. E quando eu falei sobre visão, um dos integrantes, ele trouxe a visão dele de ecossistema. Ele falou assim, ele tem um business muito interessante de hospital, tá? E ele trouxe para mim a visão de que ele quer construir um ecossistema gigantesco, porque ele me contextualizou e disse que nesse momento de mercado, os investidores estão procurando uma coisa parecida com essa visão dele. Até aqui, eu achei genuíno e incrível o que ele me trouxe. Só que aí ele foi para o próximo passo. O próximo passo foi, eu estou com medo porque eu quero fazer tudo isso daqui de uma vez para aproveitar essa janela. E o que eu trouxe para ele foi, a visão está lá na frente.
não está aqui hoje. Porque quando você traz aquela visão para o curto prazo, você quer fazer tudo de uma vez e você vai fazer cagada. Então, junto dessa visão de longo prazo, a gente precisa construir tijolinho a tijolinho para Planejamento. chegar lá. E aí a gente traz o conceito da fruta baixa nesse caso, né? O empreendedor, ele não tem que querer colher a fruta mais alta da árvore, é sempre a fruta mais baixa. É aquela que vai ser o primeiro passo, o mais fácil, o menos arriscado e o que vai trazer maior retorno. E depois disso você vai para a próxima fruta e depois para a próxima, para a próxima, para a próxima. Mas é muito importante que você tenha a visão clara para que o efeito borboleta que você vai gerar no seu negócio, ele seja positivo. Porque se você desvia 1, 2, 3 graus, é como você jogar tênis depois de 20 anos sem treinar. Você vai mexer 1, 2, 3 graus de ângulo na raquete, a bolinha ou vai lá para fora da quadra ou vai dentro, por uma pequena mudança de graus, né? Então o desenvolvimento da visão, ele é muito poderoso para que a gente possa fazer com que a empresa inteira se una numa única direção e concentre todas as energias lá. Então é por isso que a gente acha tão importante abordar esse pilar e trazer a clareza para o empreendedor que faz parte do Equity+, né?